Porque o que a gente encontra no secreto, você não vai encontrar na multidão. A multidão, ela vai te ovacionar, ela vai te aplaudir, mas também ela vai te jogar, ela vai te amaldiçoar, ela vai te lançar palavras para te desanimar. E se você não tiver no secreto, você não aguenta. É a nossa base. É a nossa base. Tem um pai da história da igreja, eu não esqueci, não lembro qual é agora, mas ele falou que um dia trabalhado com poder vale mais do que um ano trabalhado sem poder. Eita, glória. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Wellington Oliveira por aqui, Jesus Mais, para mais um Jesus Mais Podcast, pessoal. Isso aí, mais um bate-papo à mesa aqui, eu tenho certeza que vai ser edificante para vocês, tá bom? Hoje nós estamos recebendo uma pessoa aqui muito especial, Letícia Araújo. Letícia, obrigada por ter disponibilizado esse tempo para bater esse papo com a gente aqui, tá bom? Prazer. Seja bem-vinda. Eu agradeço demais o convite, viu? Para mim é uma honra e um privilégio estar aqui. Amém. Nós estamos felizes aí. Tenho certeza, pessoal, que esse bate-papo vai ser edificante para você aí. Vamos entrar sobre diversos temas, sobre maternidade, sobre louvor. Ela vai contar também um pouquinho do testemunho dela. Eu tenho certeza que vai te ajudar, vai te edificar aí de alguma forma, tá bom? Amém. Letícia, antes da gente entrar nesses temas que eu citei aqui, eu queria começar conversando com você sobre o seguinte: como é que foi a sua chegada no evangelho? Você já veio de berço cristão? Você se converteu depois? Como é que foi aí seu início na caminhada cristã? Então, desde os meus 6 anos de idade eu sirvo ao Senhor. Então, assim, desde criança, né? A minha mãe, ela se converteu, eu ainda era muito pequenininha. Os meus pais tinham acabado de se separar. E aí a minha mãe começou a frequentar a igreja, a gente cresceu nesse ambiente. Então eu não conheço, nem sei o que é viver lá fora. Mas eu tive os meus conflitos, mesmo cristã, né, mesmo servindo ao Senhor, em pontos bem específicos. Então eu nasci basicamente num lar cristão, mas isso não significa que eu não tive os conflitos, né? Tive muitos desafios, mas o Senhor foi aperfeiçoando. E eu falo que é uma delícia também, mas é muito desafiador. É muito desafiador. É interessante porque o pessoal acha que quem nasce no lar cristão não passa por dificuldades ou já conhece Deus desde pequeno, né? Mas não é bem assim. Eu acho que a gente tem nosso momento de crise, tem nosso momento de dificuldades. Sim. E eu acredito que tem um momento também que a gente realmente tem um real encontro com o nosso Deus. Mas a gente nasceu na igreja, tem aquele momento que a gente fala, cara, eu achava que conhecia e não conhecia, né? Exatamente. Você teve isso também? Demais. Ó, você tem uma noção? A minha mãe, eu tive um problema com 8 anos de idade, vim a falecer. E aí a minha mãe me entregou nos braços do Senhor, e aí eu voltei à vida. Foi constatado de verdade, né, que eu vim perder a vida naquele momento. E é interessante que ali eu já conhecia o Senhor. Foi o primeiro ponto onde eu tive um baque sobre o que é ser cristão, né? Eu fui para um ambiente um pouco mundano, sabia que eu não podia me misturar, mas eu tinha apenas 8 anos de idade. Então, para mim ainda era uma coisa... Falei, não, eu sou uma criança, eu posso. Achando por ser uma criança, eu podia tudo. E ali já foi uma forma do Senhor começar a me provar dentro de ambientes desfavoráveis. Então eu fui para um lugar, para casa do meu pai. E lá estava acontecendo algumas coisas. 8 anos. 8, olha, é muito sério isso. 8 anos de idade. Minha mãe falou bem assim para mim, quando eu estava saindo: filha, tome muito cuidado. Você é cristã e o teu testemunho vale muito. Aí eu falava: mãe, pelo amor de Deus, eu tenho apenas 8 anos de idade. Ela: justamente por isso, Letícia. Ela fala assim. E aí eu fui e eu queria ficar no ambiente, dançar, brincar como todo mundo estava fazendo. Mas aqui, ó, a voz, sabe? Não se mistura. Não é assim. Não é assim. Fala de mim, abraça, beija. E eu não queria dançar, gente. E aí, o que aconteceu? Eu fiz tudo o que eu queria fazer, voltei para casa e aí eu tive um momento muito delicado, onde já com 8 anos de idade eu tive um conflito espiritual muito grande. E a minha mãe é uma mulher de visões, o Senhor sempre mostra muitas coisas a ela desde criança.
E nisso, o Senhor não deixou que ela visse o que estava acontecendo. Então, eu tive uma guerra espiritual travada com 8 anos de idade. E aí, eu vim a falecer. E depois disso, o Senhor veio conversando comigo como Ele queria que eu andasse. Mas, assim, era um conflito para mim, porque eu via os meus amigos que eram cristãos fazendo algumas coisas que eu queria fazer. E eu falava, mas eu queria tanto fazer, mas é interessante que ainda eu não tinha mergulhado na palavra, eu não tinha entendido como que era ler a Bíblia, eu achava bonito, a minha família é cristã, então assim, todo mundo com debates bíblicos e conversava e fazia tudo, e eu olhava, que legal, Letícia, vem falar, eu corria, não sei, né, então eu ia correr, então eu corria muito diante disso, mas chegou momentos na minha vida que eu percebi que eu precisava mergulhar no Senhor. E que se eu não mergulhasse, eu iria padecer, eu iria morrer espiritualmente. Então, eu sempre fui aquela jovem que amava estar na igreja, que amava servir ao Senhor, mas eu não tinha secreto dentro de casa. Eu amava, na minha mente, eu indo para a igreja, eu estava servindo a Deus na totalidade. É o fazer, né? E eu sentia o chamado dele dentro de casa, mas era tanta coisa, que nem Marta, né? Era muita coisa e eu não conseguia parar para entender que era um chamado do próprio Espírito Santo. Então o tempo foi passando e muitas coisas começaram a engolir esse chamado. E eu achava que estava tudo bem, porque eu estava indo para a igreja. Então, assim, era de segunda a segunda na igreja. Era ensaio, era isso, era aquilo. Então, estava tudo bem. E o chamado lá atrás, lá na minha casa, vem, me adora aqui. Então, assim, eu ensaiava em casa e estava tudo bem. E ia para a igreja. E aí o tempo foi passando. E aí eu fui tendo vários conflitos. Eu vi vários amigos perdendo a vida. Eu vi várias pessoas que cresceram comigo se desviando. E aí eu chorava muito, pedindo ao Senhor auxílio, um despertar diferente, mas é como se nada ainda tivesse acontecendo, mas Deus estava movendo muito por mim e eu não estava percebendo. Até que eu casei. Né? Tem uns 15 anos atrás, né, gente? Mas assim, eu achava que eu já estava exercendo na totalidade meu ministério, porque eu estava cantando no louvor, vez ou outra eu falava alguma coisa e tudo mais, mas o Senhor tinha algo muito específico para mim, e eu corria. E é interessante, eu quero deixar aqui bem pautado que todos nós temos um chamado específico. E para ficar mais claro, para a gente entender, toda pessoa, quando Deus chama, é uma espécie única. Para você entender, tem um peixe que ele não vive fora da água, é a espécie dele. Ele nasceu para viver naquele ambiente. Ele vai em profundidade onde uma águia não vai. Mas a águia, no momento de dificuldades, ela não desce, ela sobe, ela vai lá em cima, começa a se bicar para poder tirar, né, as carnes mortas, para se recuperar e depois voltar. Então, assim, são espécies. Aí eu percebia que Deus estava querendo me mostrar, Letícia, por que eu te chamei? Qual que é a sua espécie em mim? O que eu estou fazendo com a Letícia para frutificar? Você está entendendo isso? Eu falava, não estou entendendo nada. Eu não sei o que o Senhor quer de mim. E aí foi aonde eu comecei a passar por muitos conflitos mesmo casada. E como desenvolver o ministério no casamento, como mostrar Deus dentro do meu lar. E aí o Senhor foi mostrando para mim que o relacionamento começa dentro de casa, né? Que o lar ali é um pedacinho do céu, e aí isso vai passando, aonde você for, isso vai radiando. Então, os meus conflitos, eles foram muitos particulares, assim, mas também eu tive muitos conflitos externos. E tudo isso foi para afogar o ministério, tentar afogar o ministério, mas isso fez com que eu revivesse.
Então eu falo, todo o conflito que um cristão aí em casa tá passando e tá achando que aquilo ali é para poder tirar força, minar força, não, muito pelo contrário. É Deus testando, é Deus aperfeiçoando, porque tem algo diferenciado lá na frente, sabe? Sim. Então foi tudo isso, a minha trajetória não foi fácil, não. Sim, é interessante que você citou a questão dos 8 anos de idade aí. Eu quero que você depois detalhe um pouquinho pra gente sobre como é que foi, o que foi esse falecimento que você citou aí, como é que funcionou isso. Sim. Mas antes, eu queria falar contigo o seguinte, sobre a questão que você falou do fazer, né? Foi até a gente estava comentando aqui nos bastidores também, tendo uma conversa, que a gente acha que servir a Deus é muito fazer, e eu vejo que, eu falo porque eu também passei por isso, a gente achar que tá na igreja todo dia, participar de grupo, e cantar e tocar, e fazer não sei o que e tal, é ter uma vida com Deus, e não é. Deus não nos mostra que o secreto é um diferencial, né? Então eu acho que tem muitas pessoas que passam por essa dificuldade também. Acho interessante a gente contar esse testemunho, porque as pessoas entendem que nem sempre o fazer vai substituir sua intimidade com o seu pai. Sim, sim. E é interessante porque assim, a gente precisa trabalhar esses 2 pontos. O ponto de congregar é importante, o ponto de estar com amigos dentro ali do ambiente familiar, igreja, é importante estar, é importante se reconciliar. Tudo isso é muito bom. Estar na igreja é bom, mas o que eu costumo dizer, o Senhor foi falando, conversando muito comigo nesse tempo, que quando eu não tenho mais tempo no secreto, porque eu estou fazendo demais a obra, tá errado. Exatamente. Então eu preciso sempre voltar para o lugar secreto, ou para o lugar onde eu estou me desencontrando. Então às vezes a obra ela faz isso, ela abafa. Sim. E não é que você não pode fazer, não, gente, não é isso. Tem que fazer, porque a obra é uma delícia fazer. Sim. Mas é achar de verdade o meio termo, porque tudo aquilo que é demais... É interessante, né? Porque se a gente olhar para Jesus tinha muita coisa para fazer. Se você for ver o ministério dele, quantas obras ele poderia fazer? Isso. Ele poderia fazer dia e noite, ia ter muito... Mas o que ele priorizava? O secreto. O secreto. Sabe? E eu vejo que muitas vezes, Letícia, a gente tá deixando de ouvir a voz de Deus porque tem muito barulho ao nosso redor. E pra gente poder ouvir a voz de Deus, a gente tem que nos silenciarmos, sabe? Parar de ouvir, vamos supor, se eu quiser te ouvir, aqui não pode ter um barulho de som, porque senão eu não vou conseguir te entender. Então na nossa vida com Deus é mais ou menos isso, sabe? Isso. Se a gente não silenciar as vozes que tá, mas seja coisa boa. Porque a gente, querendo ou não, trabalhar pra Deus é bom, fazer obra é bom, mas, cara, nada se compara com o secreto. Nada se compara. É no secreto que a gente é aperfeiçoado, é no secreto que a gente cresce, é no secreto que é revelado os nossos maiores defeitos, nossos defeitos. E é interessante, você falou de Jesus, porque não tem como não falar dele, né? A nossa vida é pra ele. Que sempre ele se separava. E é interessante que quando ele se separava, ele orava, quando ele voltava, ele não ia de novo para o secreto, ele voltava para a multidão. Para servir. E ele falava, olha, meu tempo tá chegando, eu preciso correr, né? Eu vim para isso, para poder ensinar, para poder pregar, para poder falar do evangelho. E aí ele ia, ele se resguardava, ele orava, ele buscava ali com o pai, mas quando ele descia, ou quando ele saía daquele ambiente, ele ia para a multidão. Então, qual que é o segredo para nós? Tá na multidão, quanto mais você está na multidão, mais secreto você precisa ter. Sim. Porque senão você não vai conseguir se reabastecer para voltar para a multidão. Sim. Não adianta, porque a gente acha que a multidão é a voz de Deus, né? Não, tá tudo bem, porque eu tô sendo visto, não é honra do Senhor e tudo mais. Então, Deus tá vendo que eu não tô tendo tempo para poder orar, para poder me jejuar, buscar, ter o secreto. Aí Deus fala, não é assim não. Se reserve, se preserve, tira um tempo mesmo, tem o seu sono, abra mão desse sono, mas me busca. Porque o que a gente encontra no secreto, você não vai encontrar na multidão. A multidão, ela vai te ovacionar, ela vai te aplaudir, mas também ela vai te jogar, ela vai te amaldiçoar, ela vai te lançar palavras para te desanimar. E se você não tiver no secreto, você não aguenta. É a nossa base. É a nossa base. Tem um pai da história da igreja, eu não esqueci, não lembro qual é agora, mas ele falou que um dia trabalhado com poder vale mais do que um ano trabalhado sem poder. Eita, glória. E poder a gente só consegue de joelho dobrado, de porta fechada, buscar intimidade. Secreto. Então o segredo é isso aí, pessoal. Mateus 6,6. Exatamente.
Busque o Senhor teu Deus e você vai ser a melhor coisa que você pode fazer, buscar Deus. E é interessante só pontuar uma coisa que eu gosto muito de falar, porque assim, nós encontramos vários pontos sobre oração na Bíblia. Sim. Mas o Mateus 6,6 é muito importante. Por quê? Porque ele fala de um secreto. Nós temos a oração intercessória, a oração em conjunto e tudo mais, mas a oração no secreto é secreto. É secreto. E é a única oração que Deus fala, você se apresenta a mim, tá ali, fecha a porta do teu quarto, entra, se apresenta, conversa comigo, que eu que vejo no secreto. Eu irei honrar. É a única oração que ele fala sobre isso, sobre honra, porque é o momento que você está ali se despindo. Não tem máscara, ninguém tá vendo, é você e ele. Sim. E todo cristão que ele não tem uma vida com Deus no secreto, eu não estou falando de união, todo mundo orando, aquela coisa, tô falando de você com Deus. Porque ali não tem ninguém ali observando os teus defeitos, é você e Deus, ele sabe quem você é. Então, o secreto, ele te impulsiona. Quem não tem secreto é visível. Porque ele não é impulsionado por Deus. Porque Deus não é menino. Ele não vai impulsionar uma criança. Ele chama a criança, ele amadurece aquela criança para depois lançar. Assim foi feito com Davi, né? Sim. E como é que é o ministério? Porque a gente vê hoje muitos ministérios de levitas, pregadores, por aí também. E entra nessa questão de muita agenda, muita coisa e tudo mais e tal. E você também canta, você ministra em vários congressos, em várias igrejas por aí, né? Sim. Como é que você faz para conciliar essa agenda toda e esse momento de intimidade com o seu Deus? Eu priorizo todos os dias. Todos os dias. Tem dias que eu consigo fazer mais, tem dias que eu consigo fazer menos, mas o importante é fazer. O Senhor sempre falou comigo que o interessante é a constância, não é a quantidade. Mas eu também costumo dizer que eu não tenho um tempo só específico para um devocional. A minha vida tem que ser um devocional. Então eu acordo falando com Deus e eu durmo falando com Ele. Eu passo o dia inteiro, se for preciso, falando em línguas, conversando com o Senhor, começo a chorar do nada e vou fazendo isso, vou ouvindo a palavra no momento que eu não posso pegar para ler. E quando eu chego no momento secreto ali, só eu e Ele, sem ninguém falando, eu tô tão já abastecida porque eu alimentei o Espírito durante o dia inteiro, fica gostoso. Fica bom. Aí ele começa a conversar comigo, ele começa a falar pontos importantes que vai me direcionar para os próximos dias. Sim. Então, eu tenho alguns projetos que o Senhor me deu e foi justamente por causa disso. Foi tudo depois da maternidade. E é interessante que eu me culpava muito porque eu não tinha aquele tempo que eu tinha antes. Porque eu estava assim num momento muito forte com Deus. Eu separava 2 horas de manhã, 2 horas à tarde e 2 horas à noite. E eu lia, orava, adorava. Isso todos os dias durante 1 ano. Mas foi onde o Senhor mais me tratou. Mas aí veio a maternidade. Como que faz isso? É impossível. E aí eu falei, Jesus, e agora? E aí Deus me falou, enquanto você cuida do Nicolas, você me adora. Enquanto você arruma a sua casa, você me adora. Mas assim, vamos esmiuçar isso, filho. O Senhor foi me mostrando como que eu podia fazer. Porque eu me sentia muito culpada. Então, assim, no momento que eu tava grávida, eu queria jejuar, porque eu tava em um ritmo de jejum intenso. E eu falava, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí eu fazia alguns propósitos bem voltados, porque assim, eu gostava muito de ficar conversando com as pessoas no WhatsApp. Aí então o Senhor falava, tira o tempo pra mim. Então, assim, eu fui me resguardando em todo momento da maternidade. E aí eu fui experimentar um outro lado. Eu acho que é um lado mais concreto aí, que todas as mães passam, né? Eu não tenho tempo, eu não consigo, eu tenho casa, eu tenho filho, como que faz um secreto? E eu falo, olha, tua vida tem que ser um secreto com Deus. Tua vida tem que ser um devocional com o Senhor. E aí o momento que você tira, seja lá 10 minutos, 15 minutos por dia, intenso, vai ser o suficiente naquele dia. Aí no outro dia você vai sentir que precisa de mais. Aí você faz mais. Mas vai ter dia que você tá só a capa do Batman. O que você faz? Gente, faz 10 minutos, 5 minutos, mas faça. Porque assim, a nossa mente, ela tem essa mania, a nossa carne também, a nos levar para um ambiente fora do altar, fora da presença. E se você corresponder a isso, você nunca vai ter tempo. Você sempre vai ter as dificuldades que vai te engolir. Então, assim, eu aprendi que a minha vida é um devocional.
e que tudo que eu faço é para honrar o nome dele. Então, uma fala, um gesto, tudo que eu faço tem que ser para glorificar o nome dele. Então, eu presto atenção nos mínimos detalhes. Então, é uma adoração. É uma vida com Deus, né? É uma vida. É interessante porque a gente até comentou aqui no podcast do pastor Davi. Sim. Porque a gente acha que existe uma diferença entre vida com Deus e a vida secular, né? Mas eu acredito que não existe vida secular. A gente que é cristão, a gente tem uma vida e tudo que a gente faz é para a glória de Deus. No trabalho, na escola, na faculdade, no ônibus, na rua. Tudo você pode estar servindo ao Senhor. Exatamente. Sabe? Contemplando a Ele, adorando a Ele, bendizendo a Ele. Então, eu acho que a gente tem que, primeira coisa, aprender isso. Quando você descobre que a sua vida é uma adoração, você vai lavar a casa com alegria, você vai fazer sua comida com alegria, você vai levar seu filho para a escola com alegria. Sim. E é interessante porque, se você for ver na Bíblia, as pessoas, vamos supor, Daniel orava várias vezes ao dia, mas ele não era um homem à toa. Trabalhava. Ele era um dos governadores da Babilônia. Exatamente. Ou seja, ele tinha serviço, tinha atribuições, mas ele fazia para glorificar a Deus. Isso. E ele tinha amigos, né? Tinha amigos que de oração, porque é importante, né? deixar isso claro também, Exatamente. Né? José era um cara que tinha atribuições, mas ele honrava o Senhor Jesus sempre. Então, acho que um dos nossos desafios como cristãos é justamente aprender isso. É viver para adorar a Deus, para dar glória a Deus. Isso. Porque tu vai num parque, tu acha que nunca vai encontrar alguém. Chega lá, oi, irmã, Pai do Senhor. E aí, se tu fizer alguma coisa errada, tu tá sendo observado de verdade, como a palavra fala, por uma grande nuvem de testemunhos. Sim. Porque é de verdade isso. O que você faz, aonde você vai, Deus sempre vai. Se você estiver ligado no Espírito, isso é importante. Porque às vezes você tá indo num lugar, você tá indo só pra poder comemorar com a família, se divertir ali, ter esse momento ali com a família. E aí, de repente, passa uma pessoa e precisa de uma palavra, de um abraço. E Deus fala contigo. Vai lá. Eu vou lá, vai lá, conversa, ou a pessoa do nada tira um papo com você, nem conhece você, e aí você percebe que o Espírito Santo vai te movendo, vai te levando para uma conversa mais séria. As almas estão sedentas, a nossa vida, tudo tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Tem que ser, gente, não tem para onde fugir. Por isso que eu falo muito sobre em tudo. O que você fala, o que você faz, como você se veste, tudo isso tem que ser para glorificar o nome do Senhor. É verdade. É isso aí. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí sobre aqui nos projetos, né? Eu acompanho lá, você tem uns 2 projetos ou mais aí sobre leitura, tem um na Casa da Lê, né? Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu esses projetos aí, como é que foi essa ideia, como é que foi a inspiração divina pra fazer isso aí. Então, e aí eu tenho que entrar um pouco no meu testemunho, porque não tem como... Gente, é muito interessante porque, assim, eu preciso deixar isso muito frisado, que eu trabalhava, tinha acabado de me formar gestora em RH, amo mexer com gente. Então, eu estava num momento muito favorável na minha vida profissional. Então, eu estava bem no momento onde eu amo aquela parte de conversar com a pessoa, e anotava tudo sobre ela, eu amo essa parte. E eu achava que aquilo ali eu tinha me encontrado, tava tudo bem, tudo mais. E aí eu me formei, consegui trabalhos na área que as portas ficaram escancaradas para mim. Eu podia escolher o tipo de salário, o tipo de trabalho. Só que o pai tinha outra forma para mim, né? Outra forma de trabalho. E é interessante que eu estava me sentindo completamente plena nisso. Eu me encontrei, eu vou receber super bem agora, né? Então, tudo bem, ok. E aí eu comecei a passar muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal. E eu não conseguia trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar mais em casa, as empresas... eu trabalhava em uma empresa específica, mas eu trabalhava também em uma outra que eu fazia entrevistas dentro de casa. Então, é basicamente 2 trabalhos que dava para conciliar. E nisso, eu muito feliz, plena no trabalho, então eu fazia com muita vontade, com muita força. Só que eu comecei a passar muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, e eu não conseguia mais estar presente lá no trabalho. E aí, é interessante que teve uma amiga que é professora, que ela falou bem assim pra mim, Lê, você é Jonas. E eu vou ter que te lançar do barco, senão todo mundo vai morrer aqui. Mulher, pelo amor de Deus.
Aí ela, você não tá entendendo que Deus está te chamando para algo muito específico, mas você não quer corresponder. E eu falava, não, que isso, tá exagerando. E eu comecei a passar mais mal do que o comum. E eu fui pro hospital. E lá eu descobri que eu tava com uma endometriose muito profunda e também adenomiose profunda. Até aí, tudo bem, porque assim, não tem cura, mas é tratável, sabe? E aí eu percebi que era por causa disso que eu tava passando muito mal. Mas aí veio o Covid, né? E aí eu tive o primeiro Covid, porque assim, agora ficou moda, né? Mas assim, o primeiro Covid que eu tive, ele veio e ele inflamou tudo. E tudo aquilo que estava já inflamado ficou 3 vezes mais inflamado. E, assim, como consequência, foi pro meu estômago, toda da endometriose com adenomiose, foi espalhando no corpo. E aí intensificou no meu estômago. Do estômago foi pro esôfago. E do esôfago foi queimando as minhas cordas vocais. E o médico falou que eu tava com 70% das minhas cordas vocais queimadas. Então, pra mim, tava tudo assim, louco, uma loucura. Pra quem trabalhava com gente e precisava falar, eu já tinha que me afastar. Você já louvava disso antes? Já louvava? Desde criança. E aí eu olhei e eu falei, tá, eu não posso falar com pessoas, mas eu posso cantar? Aí o médico falou pra mim, você por 9 meses não pode falar, muito menos cantar. Eu estou lhe afastando por 9 meses. E você vai ter que passar por uma fisioterapia de voz, né, passar pela fono, e ela vai te passar exercícios para você ficar aí, como é que eu posso dizer de uma forma mais concreta? Para a voz não definhar, eu tinha que ficar, fortalecer os músculos e tudo mais. E aí, eu simplesmente comecei a fazer os exercícios e tudo mais, e comecei a ficar muito rouca. E aí, isso foi me dando um desespero. E aí, eu voltei no médico da endometriose, né? O ginecologista, ele falou bem assim pra mim. Eu não sei por que você não engravida. Porque nisso, eu tava 12 anos casada e queria engravidar. E aí ele falou, não sei por que você não engravida, endometriose, tudo isso que tu tem não é o motivo de você não engravidar. Você é um caso raro. Não dá pra dizer por que você não engravida. Eu lembro que eu peguei esses 2 diagnósticos, fui lá pro secreto. E eu tava começando a aprender, veja bem, isso é 5 anos atrás, basicamente. Desde criança eu sirvo ao Senhor. Eu aprendi o que é secreto há 5 anos atrás. É o que a gente comentou, né? E aí eu fui pro secreto. Eu já tava vindo num ritmo, porque eu comecei a perceber que o negócio tava arrochado, né? Falei, deixa eu orar um pouquinho mais. Aí eu comecei a criar vários ritmos ali. Eu sozinha em casa, marido trabalhando, então eu comecei a me adaptar. Mas quando eu fiquei com os diagnósticos, eu me lembro que eu deitei no chão e eu uivava, assim, sabe, de dor. E eu falava, Senhor, o Senhor não me deu Nicolas ainda, porque eu era ousada, que ele tá pensando aqui. Tinha nome a criança. Já tinha nome, Tinha nome. Eu falei, Senhor, o Senhor não me deu Nicolas, tudo bem. Mas hoje eu entrego o Nicolas no teu altar. E eu entreguei o Nicolas no altar. E eu falei, hoje eu abro mão do Nicolas. E eu gritando. Eu abro mão do Nicolas. Se o Senhor tiver ele pra mim, eu recebo com todo o amor do meu coração. Mas se o Senhor não tiver, eu abro mão hoje de ser mãe. E aí eu deitei no chão. E aí eu fiquei um momento sem falar nada. Eu senti o luto. E eu só chorava. Eu passei o dia inteiro chorando porque eu senti que de verdade eu tinha entregado, sabe? Braão na vida. Entreguei meu Isaac. Mas eu não sabia se o Isaac ia voltar ou não, gente. Eu entreguei. E eu só falei, eu entrego. E aí eu me lembrei, Senhor, tem a voz também. Eu não sei o que o Senhor está fazendo comigo. Eu não sei que ambiente é esse que o Senhor quer me levar. Mas eu também entrego meu ministério nas tuas mãos. Eu relutei por muitos anos. Eu abri mão de muitas coisas.
Mas assim, eu nunca me esforcei para o ministério como eu deveria me esforçar. Então, tira tudo que o Senhor quiser tirar. Faz. É doida, né? Mas é porque tem que ser assim. Faz o que o Senhor precisa fazer, porque eu sei que eu preciso de mudança. E aí sim, né? O Senhor foi me mostrando todos os pontos que precisavam ser ajustados em mim. Eu falei, eu abro mão. Ok, o tempo passou. 3 meses depois, eu comecei a ter muita fome e muita sede da presença do Senhor. Isso com os diagnósticos, ainda doente. Com todos os diagnósticos. Detalhe, antes dos 3 meses, o Senhor usou algumas pessoas para mim falando que não era para eu parar, que o não tinha sido do médico, mas Deus estava mandando eu avançar, que Ele estava fortalecendo a minha fé e que nesse momento era de extrema importância eu entender o que estava fazendo. E aí eu lembro que eu falava, aí as agendas começaram, pipocar. E eu chorava e eu falava, Senhor, eu não vou conseguir. Esse povo é doido, como é que esse povo me chama pra cantar? Nem voz eu tenho. Como é que eu vou fazer? E assim, eu começava a falar, a voz sumia. Eu sentia o sangue aqui na voz. E se eu ficasse falando muito, podia jorrar sangue. E você imagina, eu passava muito mal, eu emagreci 14 quilos em 1 mês. Tudo que eu comia doía, mas eu tinha uma fome e uma sede pela presença do Senhor como nunca. Nesse meado eu já tinha saído do trabalho, dos 2 trabalhos, né? Fui expulsa. Jonas na verdade, eu tive que abrir mão e o outro, a minha professora falou, não dá, não, em nome de Jesus, eu tô entendendo que Deus está fazendo, vaza. E aí eu lembro que eu fiquei sozinha. E aí foi aonde eu comecei a ter muita sede, muita fome, e eu comecei a estudar a palavra. Aí entra a questão do projeto, porque eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu lia livros, começava a ler, me dava sono, eu ficava agoniada, tudo acontecia. História de muita gente. Muitos cristãos, gente. Eu sei que essa história é aí com você bem aí. Eu sei que é. E eu tentava ler a Bíblia, me dava tudo, acontecia tudo, menos vontade. E aí eu fechava a Bíblia e falava, isso não é pra mim. Eu achava que não era pra mim ler a Bíblia. É como se fosse assim, sabe? Eu sei que muita gente pensa assim, não é pra mim ler a Bíblia. Eu não prego, eu não tenho um chamado pra pregar. Aí, assim, a grande maioria pensa assim. E aí o que acontece? Eu precisei mergulhar na Bíblia pra oferecer algo a mais do que cantar. Porque eu falava assim, gente, não tem voz pra cantar. Então eu preciso pelo menos ministrar alguma coisa concreta. Então eu comecei a correr atrás da Bíblia para me exercitar, né, em Deus, mas também para oferecer algum conteúdo. Para não ficar só na voz, porque não tinha voz. Cantar menos, né? Cantar menos e falar mais. Que por mais que fale, o exercício é menor do que cantar. E aí eu comecei a fazer isso. Só que o Senhor foi me levando para um nível aonde eu nunca tinha ido. E aí o Senhor foi me mostrando, e aí eu comecei a fazer esboços, como eu não... O que era esboço, gente? Nem sei o que era isso, que eu nem sabia pregar na vida. E eu, o que é isso, Jesus? O que é isso? E começava a anotar, e eu chorava, porque eu falava, meu Deus, isso é muito difícil e tal. E aí, eu terminei de ler a Bíblia em 1 mês e 20 dias. Para uma pessoa que nunca tinha lido a Bíblia na vida. Sozinha, sem ninguém ali, sabe, me motivando, me intensificando, sozinha, com muita fome, com muita sede, eu li a Bíblia em 1 mês e 20 dias. E aí eu me lembro que eu ajoelhei, orei, e o Senhor me fez uma pergunta muito clara, foi muito audível, sabe? Letícia, você se posiciona? Eu, como assim? Eu tô lendo, né? Aí o Deus falou comigo. Eu quero saber se você se posiciona para o chamado, para a vida comigo. A partir de hoje, você se posiciona? Preste atenção na pergunta. Falei, rapaz, o negócio deve ser muito sério. Falei, pai, eu me posiciono. Aí ele falou, então senta e anota tudo que eu vou te ensinar. E ele começou a me mostrar os projetos. E eu comecei a anotar. O Senhor falou para mim que eu tinha que criar um projeto de leitura bíblica.
Em 3 meses. Eu falei, o povo vai me matar. É puxado. 3 meses é aonde que eu vou botar um negócio dele? Deus falou, você não conseguiu ler a Bíblia em 1 mês e 20 dias? Você nunca tinha lido antes? Eu falei, sim. Aí ele falou pra mim, então faça em 3 meses. E aí ele foi me direcionando direitinho como que eu tinha que fazer. E aí eu lancei nas redes sociais, achei que ninguém ia participar. E aí entrou mais de 50 pessoas na primeira turma. Esse foi o primeiro da leitura? Esse foi o primeiro da leitura. E aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje nós temos aí umas 300 pessoas hoje lendo a Bíblia. No projeto Eu Me Posiciono. E aí o Senhor, dentro da maternidade, o Senhor me deu o projeto Na Casa da Lê. Que eu sempre soube que Deus tinha algo muito específico com as mulheres. Mas eu achei que era no trabalho, sabe? Na vida profissional. E aí eu fui percebendo depois, o tempo foi passando, que era alguma coisa voltada para a obra, mas eu não sabia em quê. E assim, é assim, né? De repente, estava eu lá, lavando meu cabelo, e de repente o Senhor falou, saia do banheiro correndo e anota um projeto. Que comigo é assim, Deus faz assim. Meu Deus, meu cabelo cheio de espuma, vai! E aí eu comecei a anotar. Esse é o mais novo projeto. E aí começou dentro da garagem da minha casa. E eu comecei com 20 mulheres na garagem da minha casa. E nós estamos indo para a 5ª edição. E agora a última agora, na 4ª, foram mais de 100. Saiu da garagem da minha casa. Fomos para um salão porque não cabia mais. E agora, 6 de janeiro, nós vamos ter o próximo, mais de 150 mulheres. Que top. Foi só crescendo. E aí tem outros projetos que eles são mais assim para ajudar pessoas a desenvolver em Deus, despertar no ministério, ter constância no Senhor. Então tudo isso, tem vários projetos, mas esses 2 são os mais firmes e os outros é um trabalhar que nem hoje mesmo comecei, de constância. Então, estou trabalhando aí com mais de 30 mulheres a constância em Deus. E por aí vai, meu filho. É projeto demais, hein? É projeto demais. E esse do Eu Me Posiciono da Bíblia, vocês lerem quantas vezes no ano você faz esse projeto? Normalmente eu faço 3 a 4, porque eu faço lendo também, eu leio junto. Então é o ano todo lendo a Bíblia, praticamente. É o ano inteiro lendo a Bíblia. 12 vezes. E aí muita gente fala, Lê, tem como você ler de verdade? Tem como sim. Tem como ler. E aí eu dou várias dicas para as pessoas desenvolverem isso. Porque assim, a grande maioria não pode pegar a Bíblia física para poder ler, mas ela pode ouvir. Ela vai ouvindo no decorrer do dia inteiro. Quando chega no final do dia, ela vai anotando as partes aonde mais, né? Foi mais forte para ela. Aí ela entra num estudo naquilo ali. Então, assim, tem como? Tem. Entre 10 a 15 capítulos por dia. É muito. A grande maioria fala que é muito. Mas, gente, é o seu momento com Deus. Se você não se esforçar, tudo vai sucumbir seu tempo com Deus. Então, eu falo, vale a pena, é só 3 meses. Aí o povo fala, e tal. Mas qual que é o trabalhar do Senhor? A constância ali. Os 3 meses vai passar e elas vão ter saudade. Um hábito ali também. E vão ter um hábito. Então, pode ser que ela não desenvolva de 10 a 15 capítulos, mas pelo menos um capítulo por dia. Ela vai sentir a necessidade de ler. Então, o objetivo é esse, sabe? Gerar dentro dela uma constância. E é isso, tá crescendo. Tem aí, acho que uns 4 anos de projeto. E muita gente já foi atingida, né? Muita gente já leu conosco, pastores, líderes, presidentes aí. Ixi, presidente de campo, né? Então, assim, tá indo, gente, tá crescendo. Como é que é se acompanhar? Vocês fazem um encontro todo dia ou é só de uma Não, vez tem na um semana, WhatsApp. um grupo? Ó, é como Deus fez. Você vai criar um grupo no WhatsApp. E aí, todos os dias, é assim. Todos os dias eles mudou agora porque entrou muita gente, não deu para poder fazer como fazia antes. Então é criada uma enquete. Quem leu, coloca na enquete que sim, que leu. Quem não leu vai colocar que não. Passou 2 dias sem clicar na enquete falando que leu, a pessoa é removida do grupo. Então assim, tem um acompanhamento.
Aí eu tenho suportes, né? Tem toda uma assessoria dentro do projeto, porque sozinho eu não consigo. Imagino, né? Então, eles olham nome por nome para poder ver se a pessoa tá lendo, se a pessoa tá desenvolvendo. Antes desse último, eles postavam no grupo o último dia, o último capítulo, né, do dia, eles colocavam lá. Mas aí começou a encher muito a mídia do grupo, então não teve como. A gente criou a enquete. Mas assim, eles leem mesmo? Eles estão brincando? Eu falo assim, gente, é um propósito. Se tu tá lendo, se tu não tá lendo, tá falando que tá lendo, Deus te pega. Porque nós estamos orando, estamos jejuando pela tua vida. E detalhe, não é só leitura. Eu falo pra eles, tem todo um acompanhamento de oração e de jejum. Uma vez por semana eles precisam estar em jejum pelo projeto. Todos eles. E eu ensino também como eles devem orar. Todos os dias antes de ler a Bíblia. É todo um acompanhamento, né? filho, Legal. Mas foi o pai que entregou tudo isso. Nada saiu de mim. O Senhor tudo falou, ó, vai anotando. Eu fui anotando detalhe por detalhe. E tá crescendo. Que top. E muito. E essas mulheres também são muitas que entram nesse grupo de leitura, já participam na Casa da Lei? Quantas Já. vezes no ano você faz? Na Casa da Lei? É É a cada 3 meses. cada 3 meses? Então passa aí, eu acho que umas 3 ou 4 vezes. Não, 3 vezes no ano a gente fez. Foi em janeiro, 3 vezes no ano. E a grande maioria, quem veio do Eu Me Posiciono. Porque eles queriam esse tempo para ficar conversando. Para esmiuçar mais a palavra e tudo mais, mas não tinha. Eu falo, gente, eu não sou pastora, não. Eu sou uma pessoazinha. E esse na Casa da Lei é um culto, é um encontro? Como é que funciona? É um culto. Começa com um chá da tarde, todo mundo come e tudo mais. Depois entra o louvor com a palavra. Tem um tema muito específico que a gente trabalha elas, sabe? Então, assim, é um mover sobrenatural culto. E depois, quando termina, tem um jantar. Então, elas vão apropriadas, elas vão lindas, sabe? É só pra mulher? Só pra mulheres, tá? Né? Na Casa da Lelê. E é interessante porque o povo fala, mas por que na Casa da Lê? Né? Não tem um nome bíblico. Não, gente, porque assim, você não tá entendendo. Começou dentro da minha casa. O Senhor queria que eu ensinasse o que eu aprendi no secreto. Então, a Casa da Lei significava o que é o meu lar, a minha casa, tudo que eu aprendi com Deus para eu ensinar essas mulheres. Só que foi crescendo. Saiu dentro da minha casa, mas assim, a essência é a mesma, sabe? De ensinamento, de crescimento. Mas o nome não vai mudar, não, até então, né? Deus não mandou mudar, não. Então, continua na Casa da Lei. Legal. Mas é isso, elas crescem demais. E esses projetos veio tudo numa fase bem difícil da sua vida aí, né? No momento da doença, da dor. Exatamente. É interessante porque a gente acha que por ser cristão a gente não passa por dificuldade, vai passar por luta. Eu vejo que muitas vezes por aí está sendo levantada a bandeira de um evangelho triunfalista, que a gente só tem vitória. Que quando eu olho para a Bíblia eu não vejo isso, né? Se a gente for olhar para a história dos apóstolos, dificuldades, problemas, perseguições, açoites, cruz. Mas perseguição. Perseguição. Então, a gente vê que o evangelho não é isso. Você contou que você desde pequena, mesmo assim, enfrentou uma doença dessa. Você contou que sua mãe, ela é uma mulher usada por Deus. E mesmo assim tem uma filha que pega uma doença pesada, igual você teve, de uma dificuldade dessa. Sim, e essa foi só a primeira, gente, teve várias. Então a gente aprende que a vida com Deus não deixa imune de muitas coisas, Não. Né? E também aprende que é nessa dificuldade que Deus nos ensina muita coisa. Muita coisa. Porque eu vejo que nessa dificuldade sua aí, você cresceu muito, aprendeu muito, desenvolveu algo que você nem imaginaria que teria, né? Muito. Foi um trabalhar muito específico do Senhor no meu caráter, no meu temperamento. Tudo isso foi atingido pela graça, pela palavra. Mas eu te falo, a gente acha que é alecrim dourado só porque serve ao Senhor, né? Ah, não, estou imune, não, gente. Muito pelo contrário. Você tem que ser exemplo. E para ser exemplo, Deus tem que te tornar um exemplo. Sim. E para você se tornar um exemplo, é um trabalhar do Senhor. Porque assim, as pessoas estão te vendo, você está sendo notável. Mas aí, como é que é o seu comportamento, como que é a sua fala, tudo isso Deus tem que ajustar. Então, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ter microfone na mão, todo mundo quer ter a honra, mas o trabalhar no secreto, são poucas pessoas que aceitam, que querem, né? Então, eu falo assim, eu costumo dizer que o altar, ele não esconde, ele apresenta. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós subimos ao altar, porque nós estamos sendo vistos, tanto no espiritual também, fisicamente e espiritual. E se você não tiver uma base em Deus, você, Então, assim, o que eu tô vendo hoje?
Muita gente querendo ter honra, mas poucas pessoas pagando o preço. Então, o Senhor foi trabalhando em mim desde criança, desde pequenininha. Então, assim, eu fiquei cega, voltei a enxergar. Menino, o negócio foi feio, foi feio. E assim, mas eu sempre tive muito temor, muito temor. Mas eu fui trabalhada desde criança, mas há 5 anos atrás foi aonde o negócio começou. E eu percebo que nós estamos vivendo, hoje em dia, nós temos uma geração, aparentemente, né? Que a grande maioria nasceu no lar cristão. Mas elas estão perdidas nesse meio. Elas não estão sabendo encontrar o Deus dos pais. Porque tá faltando exemplo nos pais. Então, assim, tá só ensinando o caminho, mas não no caminho. Então, o negócio tá ficando sério. E os filhos estão se afastando do evangelho, mas dentro da igreja. Estão tocando, mas fora da igreja. Eles não são mais igreja, sabe? Eles estão se sentindo órfãos. E o que o Senhor ia ministrando ao meu coração hoje, quando eu falo hoje, no tempo de hoje, é que nós precisamos resgatar esse filho, sabe? Ele precisa entender que ele tem um pai e que lá fora ele não vai achar o que ele precisa. Não é assim que as coisas acontecem, sabe? E eu tô vendo muita gente se afastando dentro da igreja. Morno. O problema da atualidade hoje não é ser frio mais. Todo mundo tá, a grande maioria, quando eu falo é mais jovens, né, tudo mais, é ser morno. Você comentando aí, me lembrei aqui da passagem do filho pródigo, porque a gente tem o costume muito de olhar para o filho que se perdeu lá fora, né? Mas muitas vezes nós esquecemos que o filho lá de dentro, ele não usufruía das coisas do pai. Ele tinha tudo, mas ele não usufruía das coisas do pai, né? Não se sentia, não. Né? E muitas vezes exemplifica isso que você falou, né? Muitas vezes a gente tá na casa do pai e não tá usufruindo tudo que o pai tem pra nós. Exatamente. E ainda inveja aquele que saiu e que voltou, achando. Aponta. E Deus tá assim, ó. Eu tenho pra você, eu tô aqui. Tudo é teu. É teu, tu não saiu da casa. Tá tudo disponível. Mas é porque não se encontra. A identidade em Deus não foi aperfeiçoada. E nós estamos vivendo essa atualidade. Aonde a gente vai, nós estamos encontrando jovens que estão dentro da igreja, mas estão perdidos. Sabe, o chamado, eu percebo que Deus me chamou para essa atualidade, para trabalhar jovens dentro da igreja, pessoas dentro da igreja. E lá fora também, gente, todo mundo. Mas assim, eu percebo que Deus está resgatando essa essência, porque isso estava acontecendo comigo. Aparentemente cantava, aparentemente estava bem em Deus, aparentemente, sabe? Mas eu não tinha relacionamento com ele, porque a minha paternidade estava ferida. Então Deus sarou tudo, Deus curou tudo, porque Deus não vai enviar um ferido. Deus vai pegar esse ferido, Deus vai atar, Deus vai ajustar, Deus vai curar para depois enviar. E tem muitos feridos sendo enviados no momento que eles têm que estar separado, tratado. O negócio tá sério. Tá sério, a gente precisa ficar atento. E conta pra gente um pouquinho como é que foi o desfecho do seu testemunho. Você falou que estava nos projetos que você recebeu na época da doença. Como é que foi um pouco o terminar desse processo seu aí, Lê? Então, passou os 3 meses, eu indo pra cima e pra baixo em agenda, sem força, sem voz nenhuma, morrendo de medo de não voltar mais a cantar. E eu me lembro que Deus falou bem assim pra mim: eu não vou te curar assim. O meu trabalhar com você é diferente. Quanto mais você for, mais eu vou te curar. Sua cura vai vir assim, ó, sabe? Por gotas. E eu não vou te dar filhos físicos até você me dar filhos espirituais. E eu questionava muito, brigava muito com Deus. Por que é só comigo? Meu Deus, eu ficava brincando. Meu irmão tem mais de 10 filhos. Brincadeira. Tem 200 filhos, é o pai Abraão. Te amo, mano. E eu, Deus, por que eu não consigo ter um filho? Por que comigo é esse trabalho? O Senhor é ministério, é chamado. Porque as pessoas invejam muito a unção, né? Mas não tem noção do que você passa.
pergunta, o que tu faz? O que tu faz? Cara, filho, tu não vai conseguir. A luta é terrível. E aí, eu me lembro que eu falei pra Deus, então me ajuda a entender todo esse processo. E 3 meses depois, eu estava grávida do Nicolas. 3 meses depois da oração que eu havia feito, de entrega. E também, consequentemente, eu não parei de cantar, eu não pregava ainda. Eu só ministrava antes de cantar. Aí o povo, tu prega? Não prego não. Tu prega? Não venha não prego não. Aí eu me lembro que teve um dia que eu recebi a oportunidade para poder pregar. Eu chorei tanto quando eu recebi a oportunidade, não na igreja, mas assim, quando me fizeram um convite, que eu falei, eu não tenho capacidade nenhuma. Gente, acontece isso demais no meio cristão. E aí o meu marido falou assim pra mim, você acha que todo aquele tempo de qualidade que você teve com Deus, 2 horas de manhã, 2 horas da tarde e 2 à noite, tantas 6 horas por dia à toa, Deus estava te aperfeiçoando pra você ficar calada? Não, amor, mas assim, eu tô falando. A desculpa, né? E aí falamos, não, amor, Deus tá te chamando pro novo tempo. Mas eu corria muito, tinha muito medo. Me sentindo muito diminuída e tudo mais. O Senhor teve que trabalhar minha identidade também nisso, sabe? E aí começou a aparecer, as bênçãos começaram de verdade a seguir, sabe? De uma maneira, assim, que eu não sabia nem como fazer. E aí, grávida do Nicolas, exercendo o chamado, volto no médico os 9 meses que ele mandou, né? Lembra que ele falou que eu tinha que ficar calada por 9 meses. Você não ficou, né? Chego lá plena. Oi, doutor. E ele lê. O que você tá fazendo na tua voz? Aí eu, inteligente, por quê? Porque eu não ia falar, eu tô parando de cantar, não. Eu falei, por quê? Ele, não, você tá fazendo alguma coisa, que você tá... do jeito que eu te ensinei, você tá fazendo? Eu falei, doutor, mas por que da pergunta? A louca. Aí ele, eu posso te falar uma coisa? Que eu tô vendo que você tá querendo omitir alguma coisa. Eu falei, não, mas pode falar. Ele, continua. Olha. Continua a fazer exatamente o que você tá fazendo, porque tá gerando cura em você. As suas cordas vocais estão voltando. Mas eu tenho uma notícia pra te dizer, Letícia. Eu, fala, doutor, tu já me arrebentou tanto, então já fala. Aí ele... As suas cordas vocais, elas nunca mais vão voltar para o jeito que elas eram. Você vai precisar se adaptar ao tom que hoje você canta. Ali para mim foi tão forte. Doeu demais. E aí ele falou bem assim, você vai ter que reduzir o seu tom de fala e reduzir nos tons que você canta. Gente, para quem canta, isso é matar você na unha. Porque, assim, acostumada a cantar aí nos Lauriette, Cassiane, lá no topo. Gritava. E, de repente, mudar, descer 4 tons. A minha voz sempre foi grave, sempre foi rouquinha, essas coisas todas, sempre foi o corpo da minha voz. Mas eu atingia tons altos que eu gostava de atingir, gente. E aí Deus falou que não. Aí sabe o que Deus falou pra mim? É pra você entender que nunca foi sua voz e nunca foi você. Sempre foi eu. Essa vai ser a tua cruz. Tu vai ter que se adaptar. Mas você não tem noção do que eu vou fazer com esse formato. Porque assim, eu me tranquei. Nesse período, eu queria ficar isolada, eu não queria ver ninguém, eu não queria conversar. Mas Deus não tinha isso pra mim. Deus queria que eu fosse pra fora. Mas eu queria me trancar. E Deus me levando pra fora e eu querendo me trancar. Porque tava doendo demais. Eu lembro que eu voltava para algumas igrejas que eles já ouviam como era antes e falavam, mulher, o que aconteceu contigo? Rapaz, mas tu tá cantando assim mais baixo, por quê? Desse jeito. Ô, minha filha, trabalho de Jeová. Não, mas tá lindo, né? A pessoa, mas tá lindo. Não, mas tá lindo. Tá lindo mesmo, Lê. Não, tá ali, continua dando força. E eu chorava e voltava para casa e falava, Jesus, Deus falava, não é sobre você. Não é sobre a tua voz. Eu derramei uma unção diferente agora. Tá tudo diferente. Então, de 5 anos pra cá, eu aprendi. No início foi muito difícil. Mas aí o Senhor fez as minhas cordas vocais serem curadas da queimadura, que foi 70%, né? E aí hoje, trabalhar, né? Eu volto para alguns tons. Basicamente alguns tons, mas a grande maioria...
Deus mudou a minha voz. Esse é o segredo. Deus mudou a minha voz, Deus mudou a Letícia, Deus mudou a voz da Letícia e Deus entregou o milagre. Então, foi esses 3 pontos onde eu nunca posso me esquecer. Aí, Nicolas veio, 3 meses depois da oração, e foi do jeito que Deus falou que seria, aconteceu. Que bem. E, de verdade, a maternidade, tudo isso veio para mudar. Mudou demais. Quem conhecia a Letícia há 1 ano atrás já não conhece hoje. Quem conhecia há 5 anos... 5 anos, então... E eu até falo, quem conhecia há 6 meses atrás já não conhece mais. Porque Deus vai nos transformando de glória em glória. É isso aí. Vai nos aperfeiçoando. É desse jeito. E é isso. Dei, que legal. Obrigado aí por ter batido esse papo com a gente. Tá bom? Acabou, gente. Eu queria conversar um pouquinho sobre alguns assuntos, mas... Meu Deus, vamos marcar outro dia pra você vir aqui conversar com a gente de novo, tá bom, pessoal? Eu tenho certeza que a gente tinha assuntos pra entrar ainda aqui, mas vai ficar pra uma próxima vez. Pra você vir aqui de novo. Tem tá que bom, deixar venho! Um gostinho de quero mais, né? Amém. Tá bom? Obrigadão por esse momento. Eu que agradeço. Um grande abraço pra essa equipe de Jesus Mais que eu amo. Amém, obrigado. Viu? Pessoal, você que acompanhou aí o nosso vídeo até aqui, tá bom? Espero que você tenha sido edificado, tenha sido tocado, tenha aprendido algo aí. Então deixa aqui seu comentário, tá bom? Para que a gente possa conhecer um pouquinho, ver o que você achou, ouvir seu testemunho também. Curta esse vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas também, mais pessoas sejam edificadas aqui com o testemunho da nossa irmã Letícia, tá bom? E se você não é inscrito no canal ainda, pessoal, se inscreva, tá bom? Mais de 40% do pessoal que assiste nossos vídeos não são inscritos ainda, então por favor, pessoal, se inscreve aí para que a gente possa cada vez mais continuar aqui alcançando pessoas, levando mais Jesus para as pessoas, tá bom? Guarde esses ensinamentos aí no seu coração e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.